manhã, como temos feito nessas semanas. Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos encerrar 1 Tessalonicenses. Hoje estamos encerrando essa nossa série de mensagens da carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá bom? E aí na semana que vem nós vamos começar aí, durante o mês de junho, que já semana que vem já é junho, nós vamos falar de um outro tema. E no segundo semestre, no mês de julho, nós iremos voltar em 2 Tessalonicenses. Hoje nós vamos encerrar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós ficamos nas últimas semanas refletindo neste texto, e hoje a gente encerra a primeira carta. E como eu disse, no mês de junho, os 4 domingos de junho, vamos falar de um outro tema. E em julho a gente faz 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses é menor, só são 3 capítulos. Então a gente vai encerrar aí, até o mês de agosto, a gente encerra as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero hoje pensar com você sobre um tema bastante interessante, para a gente encerrar a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós iremos falar sobre o tema, deixa eu abrir aqui, o tema como cultivar relacionamentos saudáveis na igreja. Mesmo sentado como você está, sentada, 1 Tessalonicenses 5, do versículo 12 ao versículo 28. Eu vou ler uma vez e depois nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho de vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos com os insubmissos. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, e que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego você de ler esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Bem, esta é a última mensagem que estamos fazendo na carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aqui Paulo termina a sua carta dando muitas orientações para os irmãos de Tessalônica. Lembrando que Paulo escreveu esta carta preocupado com a condição dos irmãos de Tessalônica, depois que ele teve que sair de lá às pressas, por causa da pressão que os judeus da cidade fizeram sobre ele. Ao chegarem em Atenas, Paulo manda Timóteo e Silas para Tessalônica para ver como os irmãos estavam, e Paulo vai para Corinto. Fica algumas semanas em Corinto, e depois de algumas semanas, Silas e Timóteo retornam e trazem para Paulo notícias de que os irmãos de Tessalônica, apesar das tribulações, das perseguições, das dificuldades, estavam firmes com o Senhor. E Paulo escreve esta carta aliviado, mas também escreve esta carta para rebater algumas calúnias que estavam sendo levantadas contra ele por parte dos judeus da cidade de Tessalônica. E Paulo também escreve esta carta para responder algumas dúvidas que os irmãos tinham sobre aquele
aqueles que tinham morrido, aqueles que tinham partido desta vida sem Cristo, ou melhor, partido desta vida com Cristo. E Paulo fala no capítulo 5 sobre a volta de Jesus. Falamos sobre isso nas 2 últimas semanas, os 2 últimos domingos, sobre a volta de Cristo. E aqui no final, ele conclui dando algumas orientações gerais para os irmãos. E se eu pudesse dar um tema para essa unidade de pensamento, capítulo 5, de 12 a 28, seria essa: como cultivar relacionamentos saudáveis na igreja, no povo de Deus. E algumas coisas que eu quero colocar para vocês. Irmãos, uma igreja local como a nossa, não é uma prestadora de serviços espirituais. Não, a igreja não é uma prestadora de serviços, onde você e eu viemos semana após semana para consumir os seus produtos espirituais. Não, a igreja é uma família. A igreja é uma família espiritual. Por que é importante fazer parte de uma igreja local? Porque uma igreja local é uma família espiritual. Essa semana conversava com uma amiga do trabalho que está tentando se encontrar numa igreja local. Ela veio de outro estado do Brasil para o Rio de Janeiro e ela estava conversando comigo sobre o desejo que ela está tendo de estar numa igreja local para congregar. Ela é crente em Jesus, mas ela ainda não se encontrou. E ela me usou uma expressão comigo que eu gostei demais. Ela disse assim: olha, se eu quero me envolver com uma igreja, eu quero fazer parte de uma família espiritual. E eu disse: é isso aí. Uma igreja local é uma família espiritual. Aí eu dei a dica para ela: como é que você faz para se encontrar numa igreja local? Naquela onde você se identificar, onde o seu coração se identificar, é a igreja onde você deve congregar. E eu acho que ela entendeu isso que eu falei para ela, porque estar numa igreja local é fazer parte de uma família espiritual, de eu estar convivendo com irmãos e irmãs na fé que têm o mesmo interesse que eu tenho, o reino de Deus e a sua palavra. A igreja, portanto, não é uma prestadora de serviços espirituais. Ela é uma igreja, ou ela é uma família espiritual, onde relacionamentos vão sendo construídos ao longo do tempo. Eu sempre encarei a nossa igreja local assim. Vocês sabem que eu já estou aqui com vocês há bastante tempo, né? Desde aquela época que nós ainda estávamos vinculados à denominação batista. Desde 99, de 99 a 2003, nós estávamos vinculados à denominação batista. Em 2003, no ano que nasceu Davi, nós fomos desligados da denominação batista e partimos para uma pegada mais independente. Então, desde 2003, somos uma comunidade cristã local independente. Daí porque o nosso nome, Comunidade Evangélica de Restauração. O mesmo tempo de vida que tem o meu filho tem a igreja. E detalhe que eu não falei ainda, isso foi hoje, no último domingo. Maio é o mês do nosso aniversário. E nós não comemoramos o aniversário da igreja. A gente vamos rever isso daí, tá? Acabou que literalmente passou na minha mente. Mas mês de maio é o nosso mês de aniversário como igreja local. E eu sempre encarei a igreja local como uma família espiritual. A nossa igreja local é uma família espiritual. Se eu encarasse de uma outra maneira, eu poderia fazer como alguns pastores conhecidos e amigos que tenho, que fazem naquela itinerância. Fica 2 anos num lugar, 3 anos no outro, 5 anos no outro, 3 anos no outro, e vão perambulando, né? Ou vão indo de igreja em igreja. É uma maneira de fazer um ministério que, particularmente para mim, eu não gosto. Para mim, a igreja é uma família espiritual. Então, ao longo dos anos, nós temos estado aqui com os irmãos. Seria muito mais cômodo para mim, depois de 2 ou 3 anos, ir para outro lugar. Mas eu não encaro a igreja assim.
O que eu vejo biblicamente é que a igreja é uma família espiritual. Portanto, você faz parte desta família. Quando você não está presente nesta família, você faz muita falta. Porque é uma família espiritual. E uma igreja como uma família espiritual, ela vai se construindo por meio de relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis da liderança com os liderados. Relacionamentos saudáveis entre os irmãos. Relacionamentos saudáveis dos irmãos para com Deus. Vai sendo construído assim ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, eu e minha família decidimos conviver com os irmãos como uma família espiritual. E é por isso que nós caminhamos ao longo desses anos. Nós não sabemos o futuro, mas temos entendido de Deus que vivemos numa família espiritual e valorizamos isso. Nós valorizamos isso. A nossa família lá de casa valoriza demais a família espiritual. Por isso que para nós é importante estar aqui. Por isso que é importante ter os nossos filhos envolvidos com a obra de Deus. Porque a igreja é uma família espiritual. E aqui Paulo vai dar algumas orientações sobre isso. Depois ele falar sobre a volta de Jesus e falar sobre a nossa postura de aguardarmos a volta de Cristo, Paulo conclui esta carta trazendo algumas orientações para aquela família espiritual da cidade de Tessalônica. E algumas coisas nós podemos aprender aqui. A primeira delas é a relação dos crentes com a liderança da igreja. Paulo fala isso aos irmãos de Tessalônica, mas também deve servir a nós. Como que deve ser a relação dos crentes de uma igreja local com os líderes de uma igreja local? Dá uma olhada no versículo 12 e 13, novamente. Agora, irmãos, lhes pedimos que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. No versículo 12 e 13, Paulo diz o seguinte: olha, meus irmãos, acatem com apreço os seus líderes. Acatem com apreço, com respeito, com amor, aqueles que lideram vocês. Eu não me sinto incomodado de falar essas coisas que vou falar aqui agora, não, porque eu entendo que isso é uma questão bíblica. Mas vocês sabem que Deus me colocou nesse tempo como líder espiritual de vocês. E qual é a postura bíblica que uma igreja local deve ter para com os seus líderes? Neste caso, tanto o pastor quanto a pastora, como os demais outros líderes aqui, mas em primeiro lugar, o pastor e a pastora que respondem pela igreja local. Veja, a razão pela qual os crentes devem acatar e obedecer aos líderes com apreço é por causa do trabalho que eles realizam. Não é por causa de quem eu sou e nem do que a pastora Fabiana é, mas é o papel que nós desempenhamos. Aprove a Deus colocar tanto a mim quanto a pastora Fabiana como líderes desta igreja local. Deus poderia colocar qualquer um de vocês, qualquer um de nós, mas Deus colocou tanto a mim quanto a pastora, não porque sejamos melhores do que vocês, não porque sejamos superiores a vocês, não, é que Deus tem que colocar uma ordem na sua casa, na sua igreja. E biblicamente falando, o que deve levar você a se submeter ou entender, obedecer, acatar a nossa liderança, não é pelo que somos, mas para o papel ao qual Deus nos designou. Nesse texto, Paulo fala que os líderes de uma igreja local, eles são vistos como superintendentes, ou seja, como aqueles que presidem. Os líderes são vistos como trabalhadores, que trabalham pela causa do Evangelho. Os líderes são vistos como admoestadores, que ensinam. Então, tanto eu quanto a pastora, enquanto líderes desta igreja local, como eu disse, em nada somos melhores do que vocês,
avançando, trabalhamos pela causa do reino de Deus, para que o Evangelho e o reino estejam em seus corações. Nós presidimos esta igreja local a partir dos dons que Deus nos deu, e ao mesmo tempo também nós lhes ensinamos, nós lhes instruímos. Os líderes são dádivas de Deus para a igreja. Escute o que vou lhe dizer, e eu falo isso com uma perspectiva bíblica. Líderes de uma igreja local, seja a nossa igreja aqui ou qualquer outra igreja, é um presente que Deus dá para a igreja. Líderes são presentes para o povo de Deus. Por isso o povo de Deus tem que entender que os seus líderes são dádivas que Deus deu a eles. Isso é bíblico. Quando Jesus fala para João escrever 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, são 7 cartas para 7 igrejas locais. Só que aquelas cartas são direcionadas também aos líderes das igrejas. E ali diz o texto: ao anjo da igreja. O anjo da igreja quem é? São os líderes. Então entenda que qualquer líder de uma igreja local, se liderar esta igreja local debaixo do temor do Senhor, são presentes que Deus dá para a igreja. A liderança é um posto de trabalho servil. Você que deseja liderar no povo de Deus, seja presidir uma igreja local ou liderar dentro de uma igreja local, tem que entender que o trabalho de Deus, ou melhor, que a obra de Deus é um convite a um trabalho de servir. Ser líder não é ter privilégios. Ser líder é ser chamado para servir. Se você deseja ser usado por Deus, ser usada por Ele, usado ou usada, para servir o povo de Deus, então você está sendo chamado não para uma posição de privilégio, mas para uma posição de serviço. Eu entendi isso na minha vida, desde a minha adolescência, desde 16 anos. Deus me chamou para servir a igreja dele, servir o povo dele. Eu gostaria tanto de servir a Deus na igreja local. Vem conversar comigo, vem conversar com o pastor. Eu queria muito servir nesta área, eu queria muito fazer isso aqui. Vem falar comigo. Deus nos chama para servir na obra dele. Segundo, a liderança é um ministério de presidência dado por Deus, onde o líder exerce a sua função de um pai espiritual. Eu entendi isso, e essa é a postura bíblica que posso dizer aqui. Veja, eu presido esta igreja local a partir dos dons que Deus me deu. E você sabe que o dom principal que eu tenho é o dom de ensinar. Eu estou presidindo esta igreja local para poder levar esta igreja local a caminhar dentro da proposta do Evangelho. Liderar, portanto, presidir o povo de Deus é exercer uma função de ser um pai espiritual. Tanto eu quanto a pastora, nós temos muitas limitações. Mas eu quero que você entenda algo. Deus nos colocou como pais espirituais de vocês. E como pais espirituais, o que nós pudermos fazer que estiver ao alcance de vocês, ou ao nosso alcance, melhor dizendo, nós iremos fazer. Então nos entendam como pais na fé de vocês. E terceiro, a liderança é um trabalho marcado pela exortação. O que um líder faz? Ele exorta. O que é exortar? Exortar é chamar a atenção. Quem é pai, quem é mãe, sabe que você sempre pratica exortação. Você sempre chama a atenção do seu filho ou da sua filha. Assim faz a Denise com os seus filhos. Assim faz o André e a Renata com a Esther. Assim faz eu e a pastora com o Davi e com o Gabriel. Assim fará o Eduardo e a Inês com o Heitor que está chegando. Eles irão exortá-los, no caso do Heitor, que vem semana que vem. O que é exortar? É chamar a atenção para instruir. O líder espiritual, ele exorta, ele chama a atenção. Não só isso, ele encoraja o povo de Deus. Então minha função como líder espiritual de vocês é de lhes exortar.
chamar atenção para as coisas espirituais, chamar atenção para o reino de Deus, encorajar vocês. E muitas vezes, meus irmãos, para lhes exortar, para lhes instruir, para lhes orientar, para encorajar vocês a caminhar no Evangelho, em alguns momentos nós iremos lhes confrontar. Em alguns momentos, como pais espirituais de vocês, a gente vai ter que confrontar os irmãos. Eu faço isso com os meus filhos. Quando tem momentos de confrontá-los, eu os confronto. E confrontar é colocá-los diante de uma realidade, de uma verdade. Então entenda, quando o pastor ou a pastora está pregando, está ensinando, ou conversando, ou dialogando, ou aconselhando, é porque nós estamos exortando vocês, seja por meio do confronto, seja por meio da correção, seja por meio do encorajamento ou do consolo. A função dos líderes é essa. O líder espiritual é este que tem como responsabilidade conduzir o povo de Deus em direção à obediência ao Evangelho, em direção ao reino de Deus. Portanto, o Senhor vai nos usar para lhes exortar. Então agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Esses dias eu conversava com o Davi, nós conversávamos. Aí ele compartilhava algumas coisas em relação a alguns dos seus amigos, do seu ciclo de influência. Aí o Davi colocou a frase trazendo mais ou menos a seguinte ideia: como que de fato os pais são importantes na direção e na condução. É verdade. Você que é pai, você que é mãe, tem a grande missão de conduzir os seus filhos do bom caminho, de ser um bom cidadão, de viver bem. Logo mais ao final do culto, a gente vai orar pela Inês e pelo Eduardo, que vão ter o privilégio de no próximo final de semana receber nos braços o Heitor. E qual é o grande desafio deles? Conduzi-lo, orientá-lo, instruí-lo. E eles, como pais, irão em muitos momentos encorajar, consolar, corrigir, mas também vão em alguns momentos confrontar, porque eles querem ver o bem do Heitor. Assim também numa igreja local. Os líderes espirituais, no nosso caso aqui, eu e a pastora, temos um papel de conduzi-los, de orientá-los, de instruí-los, para que vocês possam viver em suas vidas as verdades do Evangelho. Então, em alguns momentos, nós iremos de fato lhes confrontar, lhes consolar, lhes encorajar, em alguns momentos lhes corrigir, para que vocês possam caminhar dentro dessa perspectiva. Por isso que o texto vai nos dizer que os crentes devem amar e considerar profundamente os seus líderes espirituais. A liderança espiritual é uma grande responsabilidade, uma tarefa difícil. Não é fácil conduzir uma igreja. Vocês sabiam que boa parte das conversas que eu e a pastora temos gira em torno de vocês? Vocês sabiam que semana após semana eu e a pastora estamos sempre conversando sobre vocês? Ontem mesmo, no nosso momento noturno de casal, nós conversávamos um pouco sobre vocês. Vocês são a nossa preocupação. Vira e mexe, a gente conversa sobre a vida de cada um, as preocupações, as alegrias, as tristezas, as frustrações. A liderança espiritual é levar sobre si o peso de uma comunidade local. As batalhas e os fardos dos líderes espirituais são muitos. E vou lhes dizer, se os pastores não forem encorajados, se os líderes espirituais não forem encorajados, eles desistem. Eu tenho encontrado pastores amigos que estão desistidos do ministério. Essa semana mesmo, sexta-feira, um amigo meu, pastor, disse assim: Anderson, eu preciso ligar para você. Não, foi na quinta. Anderson, eu tenho que ligar para você. Preciso conversar, preciso desabafar.
Esse pastor amigo me ligou, e ele compartilhando como ele está cansado do ministério, frustrado, triste. E nós ficamos durante vários minutos conversando. Ele chegou num momento do ministério dele que ele está desgastado. São muitas lutas, são muitas decepções, são frustrações. Ele compartilhava comigo aquelas pessoas que ele ajudou a formar e que abandonaram a comunhão da igreja. Ele disse assim para mim: pastor Anderson, como isso me arrebenta por dentro. Eu falei para ele: é a mesma coisa comigo. Dói quando você, ao longo dos anos, vai formando pessoas, vai instruindo na fé, vai ensinando o evangelho, vai passando por fase da sua vida, e você vê essas pessoas às vezes saindo, algumas nem dão satisfação. Isso arrebenta o coração de um pastor. E esse amigo meu dizia isso. Ele estava muito para baixo na quinta-feira. Ele me disse assim: Anderson, eu não posso compartilhar isso com a minha esposa, porque ela não vai entender. Então eu tenho que falar com você. Aí eu deixei ele falar. Aí muita coisa que ele falou, eu falo: cara, eu te entendo muito bem porque eu vivo isso. Eu vivo essas realidades também. Só que tem que se renovar em Deus, mas não é fácil. E de fato, o ministério, liderar a igreja do Senhor, é de fato assim um desafio. Nós, pastores, vamos ser encorajados, porque muitas coisas vão acontecendo e que tem a tendência de nos deixar desanimados, desistidos. Há pastores que perderam o prazer no ministério, há pastores que não querem mais estar à frente da igreja local pelas decepções, pessoas que